Bom, boa tarde, boa noite. Sobre a matéria que a gente começou na semana passada, dos slides, a gente vai começar a falar hoje do centro de massa, que seria o centroide, né? Vocês já devem ter uma boa noção disso, do RM, né? Então isso aqui vai acabar ajudando, complementando. Eu estou falando meio de noite porque eu estou arrumando o ar aqui. Pronto. Então, o que ocorre? Eu vou começar nesse exemplo aqui, para achar o CG dessa peça. A forma onde ele vai ficar, o local onde ele vai ficar, é como se você pensasse em equilibrar uma peça. Tá? Se a peça é retangular, então o centro geométrico dessa peça já é o próprio centro de massa. Então, basicamente, é isso que a gente vai analisar. O problema é que nem todas as peças são iguais, né? Imaginando que a peça é homogênea, então a gente vai pensar que ela vai ter um X desse centro de gravidade e vai ter um Y desse centro de gravidade, certo? E claro que esses elementos iriam depender da massa da peça, da densidade da peça, da área da peça, e se fosse um corpo geométrico, aí no caso iria depender do volume. Então, só para relembrar, né, nós sabemos que a densidade de uma peça é a relação entre a massa e a área. Poderia ser massa comprimento, massa volume. Lembrem que a densidade pode ser linear, superficial ou volumétrica. Eu estou pensando aqui nesse caso na densidade superficial, porque eu estou trabalhando com uma área aqui, certo? Então a relação que eu terei será em função desses elementos, tá? Bom, aí eu tenho aqui um eixo Y e um eixo X. E essa peça aqui eu posso dividir em duas peças conhecidas, certo? A parte de cima é um triângulo e a parte de baixo é um retângulo, já que mede 120 por 100. Quer dizer então que, se eu fosse pensar no triângulo, é só pensar onde é o centro geométrico dela. Quer dizer que esse ponto aqui vai ter uma coordenada y, vamos supor que eu chamei essa parte de 1. Vai ser y de 1 e esse aqui vai ser o x de 1. Legal. Aí nós temos um triângulo. Onde fica o centro de massa do triângulo? Eu vou mostrar daqui a pouco uma tabela, né? Mas ele fica a 1/3 da base. Então, quer dizer que aqui eu teria o x2, chamando essa peça aqui de 2. E aqui eu teria o y2, certo? Muito bem. Agora, como que eu vou calcular essa relação para encontrar o da peça inteira? 1 e 2 juntos. É assim. O x do centro de massa vai ser x1 vezes a massa 1 mais x2 vezes a massa 2. Isso aqui são duas peças. Dividido por M1 mais M2. Bom, mas acontece que eu não tenho a massa, mas ela é homogênea. Então quer dizer que a massa é igual a μ vezes A. Posso então substituir aqui. x1 μ A1 mais x2 μ A2. Opa! Bom, aqui é 2, tá? Dividido por M1, que é μ A1 mais μ A2. Substituir, concordam? Substituir aqui a massa pelo μ. Passei esse A que está dividindo para cá, multiplicando, certo? E aí eu substituí a massa por μ vezes A. Bom, arrumando aqui o x, vai ficar xc é igual a μ, que multiplica x1 A1
mais x2A2. Pus o mi em evidência porque ele está nos dois. Dividido por, vou colocar o mi em evidência, que multiplica A1 mais A2. Opa! Mais A2. Como tem mi em cima e embaixo, cancela. Quer dizer que o xc vai ser igual a x1 vezes A1 mais x2A2 dividido por A1 mais A2. Nós só teríamos o trabalho, então, de descobrir o x1 e o x2. Eu só vou pegar aqui no primeiro, depois a gente vai fazer ele completo, tá? O x1, essa medida aqui inteira não é 120, então ele está na metade, é 60 milímetros. Esse y aqui não mede 100 a altura, a metade é 50, tá? Agora esse aqui eu vou falar já já porque aqui tem um caso particular. Bom, então vejam bem. Quando eu vou fazer o y, vai ser a mesma coisa. Então, nós temos isso, ó. X é igual a x1A1 mais x2A2 sobre A1 mais A2. Se tivesse mais 10 peças, ficaria mais x3A3, mais x4A4, mais x5A5, dividido pela somatória de todas as áreas. Bom, o y é a mesma coisa. y1A1 mais y2A2 dividido por A1 mais A2. Encontrando os elementos, então, nós temos aí o x e o y para responder. Ok? Agora, olha o que eu estava falando com vocês das peças. Aí depois a gente vai voltar para resolver o exercício, tá? Só vou dar uma parada para mostrar uma coisa importante. Aí eu estou fazendo tudo junto com vocês. Então, aqui nós temos uma tabela de cada uma das peças. Então, veja bem. Aqui nós temos o retângulo. Tá vendo o retângulo aqui, ó? E aqui o G da peça. Certo? Então, quer dizer que aqui eu tenho o XG, que seria essa medida, e o YG, que seria essa medida. Essa tabela traz como calcular a área e como calcula o G de cada um. Ou seja, para achar o X, é só pegar a distância B e dividir por 2. Para encontrar o Y, é só pegar a distância H e dividir por 2, que é o que eu mostrei no anterior. Olha aqui no caso do triângulo. Estão enxergando aqui o triângulo, né? Esse G agora, ele fica a 1/3 de B e 1/3 de H. Então, quer dizer que daqui até aqui mede 1/3. Obviamente que o resto é 2/3, né? Tá? Mas esse é o cálculo para encontrar o ponto G do triângulo e a área base vezes a altura sobre 2. Num quarto de círculo, tá vendo aqui um quarto de círculo? O ponto G. Bom, a área é π vezes o raio ao quadrado sobre 4, né? E o ponto G, 4R sobre 3π. 4R sobre 3π. Vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Tá bom? 4R sobre 3π. Tá aí como que acha o G da peça. É claro que eu vou fazer com vocês alguns para vocês verem como que funciona. Aí a metade do círculo, πr sobre 2. E aqui, cuidado, ó. Se você observar aqui no eixo X e no eixo Y, o G está bem no zero do X. Por isso que aqui é 0. Não é que isso é uma regra. Você tem que olhar cada um dos desenhos para ver como é que funciona. Já em relação ao Y, também 4R sobre 3π. Se eu tenho um círculo inteiro, a área é πr ao quadrado. Neste caso, o ponto G é 0, 0. Por quê? Porque o eixo Y e o eixo X se cruzam no centro da peça. Agora, isso poderia ser diferente se a peça fosse assim, por exemplo. Tá? Aí o G não seria 0, 0. Aqui seria o próprio raio, aqui seria o próprio raio. Então, cada desenho vocês têm que observar onde ele vai ficar. Tá? Então, eu vou voltar naquele primeiro exercício para a gente resolver e vocês verem como é que funciona.
Tá demorando um pouco porque eu estou fazendo ao vivo junto com vocês, tá? Então tá aqui. Então, primeira coisa que a gente faz é dividir a peça em duas. Essa é a peça que eu vou chamar de 1, essa é a peça que eu vou chamar de 2, certo? Tudo bem? Na peça que eu vou chamar de 1, tá aqui o G1, certo? Esse é X1, esse é Y1. Então eu vou escrever aqui do lado. X1 igual a 60 milímetros, Y1 igual a 50 milímetros. 60 porque é a metade dessa medida e 50 porque é a metade dessa medida, certo? E a área? A área 1 é base vezes altura, então 120 vezes 100 vai dar 12.000 milímetros quadrados. Estou mantendo tudo em milímetro. Feita a peça 1, vamos para a peça 2. Aqui fica o Gzinho dele. Agora cuidado. Trazendo aqui é o X2. X2 é igual. X2 é 1/3 da altura, não é? Então tá, é 1/3 desse pedaço. Até aqui vale então 60 sobre 3, que é igual a 20. Quer dizer que esse pedaço vale 20. Só que tudo isso aqui não vale 100, então vai ser 100 mais 20. Portanto, x2 é igual a 120 milímetros. Entenderam? Esse pedaço dentro do triângulo aqui, ó, daqui até aqui, é 1/3 da altura. Como a altura dele é 60, 1/3 de 60 é 20. Mas o zero é aqui, então a partir do zero eu tenho 100 mais os 20. Ok? Beleza. Agora o Y. Oh, fiz o Y. Falei do X, fiz o Y. Deixa eu arrumar aqui. Esse aqui é o Y2. Agora vamos fazer o X2. X2 é esse pedacinho aqui, não é? Então é 1/3 dessa base aqui. Essa base vale 60. Então esse pedacinho aqui vale 120 sobre 3, que é igual a 40 milímetros. Então daqui até aqui, esse pedaço mede X2 igual a 40 milímetros. Bom, e aí falta só a área. Então esse aqui é o X, tá? Ficou feia a letra, mas é o X. Falta só a área 2. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então é 120 vezes 60 sobre 2. Cento e vinte vezes 60 dividido por 2 vai dar 3.600 milímetros quadrados. Ok? Bom, agora vamos lá. X do centro da peça vai ser x1 a1 mais x2 a2 sobre a1 mais a2. O x1 vale 60 vezes a área vale 12.000 mais o x2 está aqui embaixo, vale 40 e a área 2 vale 3.600. Dividido pela soma das áreas, 12.000 mais 3.600. Daí, isso vai ficar 60 vezes 12.000, 720 mil, mais 40 vezes 3.600, 144.000, dividido por 12.000 mais 3.600, 15.600. Se eu não estiver errando em conta, é isso. Então, eu vou somar 720 mais 144.000 e vou dividir isso por 15.600. É igual a 55,38 milímetros. Então, vou pegar aqui uma outra cor, certo? E marcar aqui, ó. Aqui é a linha onde vai ficar o
CG. Certo? Em relação a x. Aí a gente volta para fazer a mesma coisa em y. YCG é igual a y1 mais y2 a 2 dividido por A1 mais A2. O y1 é 50, tá aqui, vezes 12.000, mais, aqui é y2, tá? Que eu tinha escrito errado. 120 vezes 3.600, dividido por 12.000 mais 3.600. Aqui é um 6. Daí, YCG é igual a... Vou fazer uma conta. 50 vezes 12.000 é igual a 600.000 mais 120 vezes 3.600. 432.000 dividido pela soma que eu já tinha achado, que é 15.600. Portanto, aqui vai ficar mais 600.000 dividido por 15.600. 66,15 milímetros. Então, tá aqui o x, tá aqui o y. Quer dizer que aqui eu vou medir 66, vai ficar por aqui mais ou menos. Tá aqui. Onde os dois se cruzaram é o G da peça. Certo? Simples. E aí podemos dar a resposta. X CG igual a 55,38, YCG 66,15. A gente pode escrever os dois como 55,38, ponto e vírgula, 66,15. Aí você tem que tomar cuidado se está para baixo ou negativo, se é um furo, é a área que subtrai, e assim sucessivamente. Tá? Aí eu tenho mais dois exercícios aqui que eu vou resolver com vocês, junto do mesmo jeito, aí depois eu passo uns para vocês brincarem. Deixa eu dar uma pausa aqui só. Bom, então, retornando. Vou pegar aqui um outro exemplo para a gente fazer junto, né? Vou pegar esse aqui, que é mais fácil primeiro, depois eu pego o mais complexo. Então tá. Tá aqui esse exemplo, aí a primeira coisa que a gente faz esse vai ser meu eixo Y, esse vai ser meu eixo X, então esse é meu ponto 0, 0. Aí eu vou dividir em duas figuras. É claro que aqui você poderia dividir diferente, né? Você poderia dividir o retângulo até a base aqui e depois o outro retângulo. Tanto faz, aí o resultado final vai ser o mesmo. Vou chamar essa peça aqui de 1, essa peça aqui de 2. Tá? Eu não fiz ele antes, estou fazendo junto com vocês. Então depois vocês têm que conferir todas as contas bonitinho, tá? Vai que eu erre alguma conta aqui. Então, achando esse ponto, eu vou ter aqui o x1 e o y1, correto? Então vou escrever aqui. x1, se tudo mede 4, a metade de 4 é 2 centímetros. O y1, se aqui vale 10, a metade é 5 centímetros. E a área 1 é a área de toda essa peça, né? Toda a peça. Então, base vezes altura vai dar 40 centímetros quadrados. Certo? Bom, agora em azul, vou fazer o da outra peça. Então, esse é o x2. Cuidado, na hora de fazer o x2, tem todo esse pedaço além dessa metade. Correto? Então tá. Como aqui vale 15 desde o começo, então quer dizer que esse pedaço vale 11.
E esse pedaço, como vocês já sabiam, vale 4, certo? Se o meu centro está aqui, ele está na metade do 11, certo? Então, seria 11 sobre 2 mais os 4 para chegar até o zero, certo? Portanto, nosso x2 vai ser igual a 9,5 centímetros, certo? A metade de 11, 5,5 mais 4, 9,5. E o y2 está aqui, né? y2. É a metade dessa altura, portanto, 1 centímetro. E a área 2 é essa área aqui, não é isso? Então, a base é 11 e a altura é 2, portanto, 22 centímetros quadrados. Tudo bem até aí? Claro que vocês podem pausar, ver de novo. Então, vamos só conferir. A metade de 4, 2. A metade de 10, 5. 4 vezes 10, 40. Aqui. A metade de 11, 5,5. Mais 4 até a origem, 9,5. A metade da altura, 1. 11 vezes 2, 22. Correto? Então, por enquanto parece estar certa a conta. Vamos lá então. X vai ser igual a x1 a 1, x2 a 2, a 1 mais a 2. Portanto, 2 vezes 40 mais 9,5 vezes 22, dividido 40 mais 22. Certo? Então, aqui vai ser 80 mais 209 dividido por 62. Então, mais 80 dividido por 62, né? 62. 4,66. 4,66 centímetros. Vamos só conferir aqui. 2 vezes 40, 9,5 vezes 22. (289), não é isso? 289 dividido por 62, deu isso mesmo. Aí, YCG é a mesma coisa com Y. Y1 a 1 mais Y2 a 2, a 1 mais a 2. Daqui vai ficar 5 vezes 40 mais 1 vezes 22, 40 mais 22. Daí vai ficar 5 vezes 40 mais 1 vezes 22, 222, dividido por 62. Portanto, o YCG é igual a 3,58 centímetros. (466, 3,58, tudo em centímetro. Então, poderia pegar aqui, né? Na medida do 3,58, na medida do 466, se aqui é 4, né? 466 um pouquinho para frente. Tá aqui CG, certo? E o XG e o YG. Fácil? Tranquilo? Bom, e o próximo que eu vou fazer envolve arcos de círculo,